padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria, sua presença amorosa de mãe e de discípula exemplar nos inspire e abra nosso coração para proclamar a palavra e acolher amorosamente. Celebrando esta semana como a Semana de Cristo, o Bom Pastor, este caminho pascal hoje é dia de São Marcos, é enriquecido por essa figura admirável deste evangelista, discípulo que nos ensina o caminho. E aqui lembro sobre o Evangelho de São Marcos, São Bruno de Sene, um bispo, quando diz: lemos que na igreja primitiva todos os sinais que o Senhor enumera foram realizados, não só pelos apóstolos, mas também por outros santos. Os pagãos não teriam abandonado o culto dos ídolos se a pregação do Evangelho não fosse confirmada por tantos sinais e milagres. Pois, conforme diz o apóstolo Paulo, os discípulos pregavam Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Na igreja são realizados sinais todos os dias. Se quisermos prestar atenção, poderemos reconhecer que tem mais valor que os milagres materiais de outrora. Todos os dias os sacerdotes expulsam demônios, quando batizam o povo e o chamam à conversão. A cada dia falam uma nova língua. Ao explicarem a Sagrada Escritura, substituem a letra envelhecida pela novidade do sentido espiritual. Expulsam serpentes ao libertarem os corações dos pecadores do apego aos vícios por meio de suas exortações suaves. Bebem venenos e não são prejudicados ao lerem os livros dos pagãos e dos hereges e ao ouvirem as injúrias venenosas e amargas a eles dirigidas. Fazem-se surdos e elas as desprezam. Impõem as mãos aos doentes e eles saram, porque com suas orações curam as almas enfermas e as reconciliam com o Senhor. Os santos do Senhor, meu irmão, minha irmã, realizam ainda hoje os sinais que o Senhor prometera que haveriam de realizar. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amado e amada de Deus, ao celebrarmos a festa de São Marcos, somos chamados a nos identificar com o seu lugar, com a sua resposta e com o serviço evangelizador e missionário que realizou, sobretudo com a escritura do Evangelho, mas também com a pregação e o testemunho. Tocou o coração dele, como deve tocar o nosso, este mandato honroso que o Senhor nos dá. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O anúncio do Evangelho é oferecer a condição do batismo, da adesão a Cristo, do conhecimento da sua pessoa, para que todo aquele que nele crê seja salvo, e quem não crê será condenado. Muitos sinais acompanharão aos que crerem em Cristo: expulsão de demônios, novas línguas, pegar em serpente e beber veneno mortal sem lhes fazer mal, impondo as mãos para que os doentes se curem. Compreendemos, portanto, que o discípulo é Jesus continuado na história, na sua missão. Não é apenas um serviço, é, na verdade, a continuação da missão e do serviço de Cristo. Quando o Senhor foi levado aos céus, os discípulos então saíram e começaram a pregar. E o Senhor os ajudava como nos ajuda e nos sustenta com a força de sua palavra, fazendo-nos acompanhar
com sinais. Não necessariamente sinais mirabolantes, fantásticos, mas sobretudo com a força do nosso testemunho. Assim como Marcos, e como nos inspira nos tratados contra a heresia Santo Irineu ao dizer: nossa igreja, espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, recebeu dos apóstolos de seus discípulos a fé em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Em um só Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez homem para a nossa salvação, e no Espírito Santo, que pela boca dos profetas anunciou antecipadamente os desígnios de Deus, a vinda de Cristo, nosso amado Senhor, seu nascimento pela Virgem, sua paixão e ressurreição de entre os mortos e a sua ascensão corporal aos céus, com a sua futura vinda do céu na glória do Pai. Esta é a base fundamental e o alicerce da nossa fé, que deve nos inspirar e que devemos proclamar e compartilhar com todos, para que todos possam de fato participar da salvação de Cristo e da sua bênção gloriosa. Unimos-nos à amada Mãe Maria para suplicar a graça da fé e de darmos dela testemunho para que outros também estejam, como nós, firmes no seguimento de Cristo. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira